seja bem-vinda a mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre classificação quanto ao seu número de sílaba. Classificação de palavras quanto ao seu número de sílaba. Então vejamos, nós temos palavras monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. As palavras monossílabas são aquelas que contêm apenas uma sílaba. Vejamos alguns exemplos. Eu vou falar algumas palavras e vou contar ou bater palmas para cada parte dessa palavra. As palavras elas podem ser divididas em partes ou pedaços, tá bom? Veja comigo. Pé. Pé. Quantas vezes eu bati palmas para a palavra pé? Apenas uma vez, ou seja, essa palavra ela não se dividiu. Ela contém apenas uma sílaba. A palavra mão. Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra mão? Mão. Apenas uma vez. Não é isso mesmo? A palavrinha pão. Pão. Também só abre a boca uma única vez. Então, essas palavras que contêm uma sílaba, elas podem ser classificadas como monossílabas. Escreva aí. Pé, mão e pão. São exemplos de palavras monossílabas. Agora vamos para as dissílabas. As palavras dissílabas são palavras que contêm apenas duas sílabas. Por exemplo, veja quantas vezes eu abro a minha boca para falar a palavrinha bola. 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 Quantas vezes eu abro a boca? Duas vezes. Agora veja a palavra bolo. Bolo. Bala. Quantas vezes eu abro a boca para falar essa palavra? Duas vezes. Então essas palavras contêm duas sílabas e nós podemos classificá-las como dissílaba. Escrevam aí. Bolo. Se a gente fosse separar essa palavra em pedaços, ela ficaria da seguinte forma. Bolo. Quantos pedacinhos tem essa palavra? Dois pedaços que nós classificamos como sílaba. Bala. Bala. Vamos separar. Vai ficar bala. Boca. Boca. Separando, vai ficar boca. Então veja que todas essas palavras elas são divididas em dois pedaços, que nós chamamos de sílabas, de partes, certo? Então nós podemos classificar essas palavras quanto ao número de sílaba, chamamos elas de dissílaba, porque elas contêm duas sílabas, ok? Agora vamos para as palavras trissílaba. O que é uma palavra trissílaba? As palavras trissílabas são as palavras que contêm três sílabas. Isso mesmo. Preste atenção quantas vezes eu vou abrir a boca ou vou contar nos meus dedinhos a palavra panela. Panela. Preste atenção aqui na minha boca. Panela. Quantas vezes eu abri a boca para falar essa palavra? 3 vezes. Agora veja a palavra janela. Janela. Quantas vezes eu abri a minha boca? 3 vezes. E assim serve para, digamos que chocolate. Vamos ver se dá certo? Chocolate. Chocolate. E aí, você acha que essa palavra é trissílaba? Dissílaba? Como você classificaria essa palavra? Veja quantas vezes eu abro a minha boca. Chocolate. Eu abri a boca 4 vezes, então essa palavrinha ela não é trissílaba. Veja essa outra palavra. Macaco. Macaco. Macaco.
có. Quantas vezes eu abri a minha boca para falar? 3 vezes. Eu dividi essa palavra em 3 partes. Essa palavra é trissílaba. O próprio nome já diz, tri, de 3 sílabas, tá bom? Então vamos lá. Macaco. Macaco. Se eu pedir para você separar essa palavra, você vai separar da seguinte forma. 1, 2, 3. Você vai dividir essa palavra em 3 partes. Macaco. Vai ficar dessa seguinte forma. Agora vamos para a palavra janela. Janela. E quantas partes eu dividi a palavra janela? 3 partes, que nós chamamos de sílaba, 3 sílabas. Agora vamos para a palavra banana. Banana. Dividi em 3 partes, ou seja, 3 sílabas. Todas essas palavras aqui que estão escritas são trissílaba. Por quê? Porque elas contêm 3 sílabas. Agora vamos para polissílabas. As palavras polissílabas são aquelas que contêm 3, 4, 5 ou mais sílabas, como por exemplo a palavra pirulito. Veja quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra pirulito. 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 Quantas vezes eu abro a minha boca? Vamos ver? Pirulito. Eu abri a minha boca 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Pirulito. Ou também pode ser pirulito. 4 vezes. Então essa palavra ela contém 4 sílabas. Agora veja essa outra palavra aqui. Chocolate. Chocolate. Estou contando nos dedos, tá? Chocolate. Parei no 4º dedo. Então essa palavra contém 4 partes ou 4 sílabas, tá? Se eu pedir para você dividir essa palavra em partes, ela vai ficar dessa seguinte forma. Chocolate. Agora vamos ver a palavra natureza. Vamos dividir a palavra natureza. Natureza. Quantas partes tem a palavra natureza? 1, 2, 3, 4. 4 sílabas. E é isso. Viu como é fácil classificar as palavras? As palavras, elas são classificadas só uma revisão básica. Em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Espero que você tenha gostado da nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau!